Bom dia na nossa Manhã com Deus, nessa quinta-feira, 28 de janeiro de 2021. Hoje continuamos na nossa semana de avaliação e eu quero dar um bom dia para as pessoas que estão chegando aqui ao vivo. A Bruninha, a Tatá, o Edson, meu querido Bruno lá de Minas Gerais, saudade de você, meu amigo. Não se esqueça, você que vê nas reprises, você pode acompanhar ao vivo, e ao vivo sempre é melhor, não é? Ao vivo no nosso Instagram é @Igreja do Nazareno, Vila Velha, sempre às 6h30 da manhã. Bom dia, meu xará Severino. Bom dia, a Samela, o Sandro. Um beijo do Guilherme. Bom dia, Nenel. O Nenel está aí, também está a dona Márcia. Bom dia a todos vocês. Bom dia a Lena, o pastor Joel. Bom dia o Rogério, a Marluce também. Bom dia a cada um. Hoje, na nossa Manhã com Deus, você sabe, eu já falei, na última semana de cada mês nós fazemos a semana de avaliação. Nós começamos a orar e também a criar uma reflexão naquilo que avançamos ou que precisamos avançar, baseado naquilo que fizemos no mês de janeiro. O mês de janeiro já está acabando e daqui a pouco o ano acaba, irmão. Só faltam 11 meses, o tempo passa muito, muito rápido. E hoje nós vamos falar sobre a sua vida financeira e a sua vida profissional. Falar que eu estou dizendo, vamos orar especificamente. Nós vamos orar pela sua vida profissional e sua vida financeira, né? Meu bom dia para a Vanilda também, bom dia para a Leida, né? Lá da Itália, Elisângela também, né? Minha querida Elisângela lá de Linhares, bom dia. Vamos orar sobre esses dois temas. Você já pegou sua apostila? Olha, hoje, no final da tarde, acredito que hoje já vai estar o link pronto da nova apostila de fevereiro. E você que é daqui de Vila Velha, vai querer a apostila ao vivo? Então não esqueça de mandar um recado aí para o meu telefone ou para o direct do Instagram, ou mesmo pelos comentários aí no YouTube, você que vê nas reprises. Mas, antes de falar do nosso pedido de oração, antes de fazermos a nossa avaliação, vamos para a leitura da Palavra de Deus. Você sabe, aqui na Manhã com Deus, nós lemos um capítulo do Novo Testamento por dia, e nós temos a intenção de ler todo o Novo Testamento até o final do ano. Então, só estar conosco pela manhã, você vai ler todo o Novo Testamento até o final do ano. Mas, não fique só nisso. Leia 3 capítulos do Velho Testamento e você vai até o final do ano ter lido toda a Bíblia, tá? Então, vamos lá, nós estamos no capítulo 14 de Mateus, capítulo 14, que nós vamos ler agora, não é? Capítulo 14 de Mateus, que diz o seguinte: Por aquele tempo, o tetrarca Herodes soube da fama de Jesus e disse aos que serviam: Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos. Por isto, forças milagrosas operam nele, porque Herodes, havendo prendido João, o amarrou, pôs na prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão Felipe. Pois João lhe dizia: Você não tem direito de viver com ela. Embora Herodes quisesse matá-lo, tinha medo do povo, porque consideravam João como profeta. Mas, quando chegou o dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou Herodes. E esse lhe prometeu com juramento dar-lhe a ela aquilo que ela quisesse. E disse: Então ela, instigada por sua mãe, disse: Dê-me aqui um prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou triste,
mas por causa do juramento e do que estavam com ele à mesa, ordenou que o pedido fosse atendido. Assim deu ordem para que João fosse decapitado na prisão. A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e que a levou à sua mãe. Então vieram os discípulos de João e levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram isto a Jesus. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ao saberem disto, as multidões vieram das cidades seguindo por terra. Ao desembarcar, Jesus, de uma grande multidão, compadeceu-se dela, curou seus enfermos, e ao cair da tarde, os discípulos se aproximavam de Jesus e disseram: este lugar é deserto, já é tarde, manda as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: não precisam ir embora, dei você mesmo de comer a eles. Então eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele, para o outro lado. Enquanto ele se despedia, as multidões, e tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, já estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe e uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram, mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é Filho de Deus. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Gezaré. Quando as pessoas daquela terra reconheceram, mandaram avisar em todos aqueles arredores e lhe trouxeram todos os enfermos, e pediam que ao menos pudesse tocar na borda da sua roupa, e todos que tocavam nela ficaram curados. É um texto maravilhoso, fala de um milagre que é o único milagre dos evangelhos, que estão em todos eles, ou seja, está em Marcos, Lucas, João e Mateus, que é o milagre da primeira multiplicação dos pães. O milagre da primeira multiplicação dos pães está citado em todos os evangelhos, para mostrar como impactou os discípulos de Jesus. Mas eu quero primeiro dar uma informação, um conhecimento bíblico, e depois eu quero dar uma lição preciosa que esse capítulo, ele hoje toca na minha vida. A primeira informação que as pessoas não entendem é que chama Herodes de tetrarca, não é? Se você vê lá no versículo 1, ele chama, por naquele tempo, o tetrarca Herodes, e é isso que ele era, tetrarca, ele não era rei. E por que usava o termo tetrarca? É porque o reino de Israel era dividido em 4 partes, e esse Herodes, ele só tinha domínio em uma parte das 4 partes.
Por isso é tetrarca de tetra, né? São 4, é que eles falam, tetra de 4, então 4 partes era dividido o governo de Israel, mesmo através do domínio do Império Romano, e Herodes, pelo menos esse Herodes, porque existem outros Herodes, esse Herodes, ele dominava uma dessas partes, por isso que é tetrarca, uma parte de 4 partes que ele dominava, mesmo ele se achando o rei de tudo e não era, uma arrogância dele. Aqui só uma informação para você aumentar um pouquinho o seu conhecimento bíblico, mas a lição preciosa que eu vejo nesse texto é como Deus supre o inesperado. Esse texto ele vai falar do inesperado, é aquilo que a gente não espera, é o que acontece conosco quando a gente menos imagina, quando a gente não está preparado. E eu posso resumir isso de 2 milagres de Jesus. O primeiro milagre de Jesus, que você vai perceber isso, é a multiplicação dos pães. Você nota que Jesus saiu do barco com os seus discípulos sem a intenção de ir para algum lugar onde estivesse uma multidão. Talvez eles queriam sair para descansar, não é? E alguns comentaristas dizem que Jesus estava saindo uma mini férias, ou tinha essa pretensão com seus discípulos. Mas ao desembarcar eles ficaram surpresos, porque tinha uma multidão que os seguiram, não por barco, não por meio do mar, que o mar na verdade é uma grande lagoa, o mar da Galileia, mas andando. Então eles andaram muito para chegar até Jesus. Por isso a multidão estava cansada e os Jesus e seus discípulos não, porque eles chegaram de barco, a multidão chegou a pé. E eles estavam no meio de um lugar deserto, que não tinha comida, não tinha recursos, não tinha nada. Os discípulos vendo aquilo, aquela multidão, falou para Jesus, manda eles embora. Agora, imagine Jesus, como ia mandar embora aquela multidão que tinha se esforçado, andado quilômetros num lugar deserto, em uma situação adversa, só para se encontrar com ele ali quando ele estava desembarcando com um barco. Uma multidão que não tinha condições de pegar um barco, de pagar talvez uma passagem de barco para seguir Jesus, só tinha a opção de andar a pé. Jesus não tinha como não se comover e mandar eles embora depois de tanto esforço. E o primeiro texto diz que antes de Jesus multiplicar os pães, começa a curar os enfermos. Essa foi a grande motivação deles. Eles tinham muitos enfermos e estavam ali se esforçando, andando com os enfermos, só para chegar até Jesus. E Jesus não deixou eles decepcionados, curaram. E deve ter demorado um tempinho para Jesus curar. Eles estavam cansados, não teriam forças para voltar. Eles fizeram um esforço sobre-humano para chegar ali, para encontrar Jesus. Jesus também sabia disso. Jesus tinha acabado de curar os enfermos e agora eles iam cair desfalecidos no meio do caminho, sem força e sem comida. Por isso Jesus falou para os seus discípulos, dê a eles o que comer. Só que os discípulos disseram, nós não temos o que comer. Nós não temos absolutamente nada. O texto fala que alguns poucos pães e alguns poucos peixes é que eles tinham. E depois, se você ver nos outros discípulos, vai notar que nem dos apóstolos era esse pouco de comida. Mas Jesus, ele supre a necessidade, multiplicando os pães e os peixes. Se você notar, ele supre mais uma necessidade. Primeiro, Jesus supre a necessidade física, cura a enfermidade deles. Depois, supre a necessidade espiritual, começa a pregar e ensinar para eles. Terceiro, ele supre a necessidade do alimento, multiplicando os pães e os peixes. Eles estavam ali, atrás de Jesus, e não planejaram e não pensaram nem na comida que eles precisavam levar. Mas Jesus supre aquela necessidade. Para os discípulos, aquilo era inesperado. Eles não imaginavam que ia ter uma multidão ao desembarcar no navio. O que fazer? Como alimentar todo mundo? Mesmo nessa situação inesperada, vai lá Jesus e supre a necessidade. Outra situação inesperada
é que Jesus manda os discípulos embora. Você lembra dessa multidão? Parte dessa multidão ficou ali, não foi embora não. Eles queriam transformar Jesus em seu rei. Jesus, quando viu aquilo e conhecendo o coração das pessoas, falou, deve ter pensado, os meus discípulos não vão suportar essa tentação de ver pessoas tentando me transformar em rei. Então é melhor mandar meus discípulos embora. Mandar eles embora na frente, eu vou ficar aqui porque eu quero orar. Jesus priorizava a oração. Ele ficava até dias sem comer, mas nunca ficava sem orar. Então ele simplesmente mandou os seus discípulos, vão embora, eu não quero que vocês fiquem ouvindo as pessoas me exaltando e tentando me transformar em rei. Vocês vão acabar confundindo e vão entrar nessa onda e querer me transformar no rei na terra, e eu sou o rei dos céus. Os discípulos entraram no barco. Jesus ficou, falou, depois eu vou, vai vocês primeiro. E lá foram eles. Jesus foi orar. Mas, no meio do caminho do barco, veio uma tempestade, uma enorme tempestade. E eles ficaram com medo, sem Jesus no barco, eles achavam que eles iriam afundar e morrer no meio da tempestade. Talvez deve ter pensado, nós não deveríamos ter obedecido Jesus, não deveríamos sair perto dele. Agora, sem ele, nós estamos acabados, nós vamos afundar. Só que quando eles olham no meio da tempestade, um vulto vai chegando. Eles achavam até que era um fantasma, mas ao se aproximar, eles percebem que é Jesus andando sobre o mar, no meio de uma tempestade. Pedro fica impressionado. Eles já viram Jesus acalmar a tempestade, mas andando sobre as águas, aquilo é algo extraordinário. E Pedro, no seu ímpeto, falou, olha, posso ir até você? Jesus, venha. E Pedro andou sobre as águas pelo menos alguns passos, mas perdeu a fé e afundou, e faz a oração mais rápida da sua vida, socorre-me, Senhor. Jesus estende a mão, salva Pedro, mas novamente Jesus o salva, os seus discípulos, de algo inesperado. Eles não esperavam aquela tempestade. O que eu posso ver nesses dois casos, que todos nós passamos por uma situação inesperada. Às vezes, uma situação inesperada de escassez. Às vezes, temos poucos pães e poucos peixes. Às vezes, os nossos recursos financeiros são poucos. Poucos recursos, muito poucos recursos. O que fazer nesses poucos recursos? Precisamos aprender a confiar em Deus. Não importa se você tem poucos recursos. Importa é se esses poucos recursos estão nas mãos de Jesus. Se você confia em Jesus. Se você confia em Jesus, Jesus multiplica seus poucos recursos e supre as suas necessidades, e ainda sobra, como sobrou 12 cestos de pães e peixes diante daquela multidão de 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças que comeram. Outras vezes, o nosso problema não é escassez financeira, de pão, de peixe, é que de repente aparece uma tempestade. Quando menos esperamos, aparece uma tempestade. É um problema que nós não imaginávamos que ia passar. Pode ser uma doença, pode ser uma briga de família, pode ser uma traição, pode ser até mesmo um desemprego, mas uma tempestade acontece. Nós ficamos sem rumo e achamos que o nosso barco vai afundar. Achamos até que Jesus não está ali, que Jesus não está preocupado, que se Jesus estivesse ali, nós não íamos passar por isso igual os discípulos. Mas o que a gente, às vezes, precisamos nos lembrar é que Jesus sabe todas as coisas e Ele está sempre perto para nos socorrer. Ele anda sobre as águas. Ele acalma a tempestade. Ele nos ajuda a andar mediante a fé. Não tenha medo do inesperado.
seja através da escassez, porque você tem pouco pão e pouco peixe, Jesus vai multiplicar o que você tem, se você colocar nas mãos dele. Você está passando uma grande tempestade, uma situação difícil na vida, não esqueça, Jesus não te esqueceu, não te abandonou, Ele vai andar sobre as águas, Ele vai andar sobre as águas e vai fazer um milagre na sua vida. É por isso que o nosso logo é exatamente esse que você vê atrás de mim aqui, ó. 2021, ano do milagre. E não dá para ver direito, mas as palavras 2021 e milagre tá em duas cores. Ela começa meio azul e vai se tornar vermelha, para mostrar, para lembrar do milagre, o primeiro milagre de Jesus, que transformou água em vinho. Depois, o nome 2021 e milagre está em cima de um mar, para mostrar que Jesus é aquele que acalma a tempestade, que anda sobre as águas para fazer o milagre na sua vida. Amém? Vamos orar? Mas eu quero orar pelos seus pedidos. Você pode colocar e apertar aí o botão de interrogação, você que está ao vivo, você aperta e escreva aquilo que você deseja que nós possamos orar, e nós iremos orar por isso, mas também eu quero te ajudar a ter algumas orações específicas. É o mês, a semana de avaliação, e eu quero avaliar, como eu disse, a sua vida profissional. Quais foram os passos que você deu para realizar os seus sonhos profissionais? Quais foram os passos que você deu para realizar os seus sonhos profissionais no mês de janeiro? Deu algum passo? Fez algum curso? Leu algum livro? Procurou se qualificar melhor? Procurou ser o melhor funcionário? Procurou melhorar o seu empenho profissional? Quais foram os passos que você deu nesse mês de janeiro? Escreva e depois veja, é o suficiente? Dá para fazer mais? Não melhorou nada? Vai continuar assim o ano todo? Vai ser assim o ano? Vai terminar o ano dessa forma? Vai terminar o ano da mesma maneira que começou? Não, esse é o ano do milagre, você tem que crescer. Eu quero que você diga quais são as áreas que Deus precisa trabalhar em você, ou quais áreas você conseguiu vencer nesse mês de janeiro. Você conseguiu vencer a acomodação? Você conseguiu realmente criar um empreendimento? Você conseguiu um novo emprego? Você conseguiu trabalhar por paixão? Você conseguiu de sabedoria? Você conseguiu coragem para fazer algo diferente? Diz para mim, conseguiu no mês de janeiro? Não? Coloque, não consegui ou consegui. E nós cremos que Deus vai abençoar e ajudar a sua vida. Vamos orar também pela sua vida financeira? O Deus que multiplica os pães e os peixes. Você está desempregado, precisa de um emprego? Conseguiu um emprego no mês de janeiro? Conseguiu, louvado seja Deus. Seja fiel a Deus agora. Não esqueça de Deus porque conseguiu um emprego. Não conseguiu? Vamos continuar orando. Deus vai se revelar. Enquanto isso, Ele vai multiplicar os seus pães e os peixes. Pagou suas dívidas? Não tem dinheiro. Deus multiplica pães e peixe. Pede sabedoria no alto. Mostra Ele te mostrar o caminho, como fazer isso. Soube lidar com as suas finanças? Veja, você cresce financeiramente não pelo aquilo que você ganha, mas entendendo como você gasta o que tem. É como gastar e não como ganhar que é a prioridade de uma pessoa que quer crescer financeiramente. Então, pede a Deus, ajuda a saber lidar com suas finanças. Você tem sido fiel a Deus nessa área? Ou você tem dificuldade de ser fiel a Deus? Ou você fica com aquela historinha para boi dormir, que dízimo é do Velho Testamento, não é isso, é aquilo. Meu amigo, você não precisa de ninguém para tirar essa dúvida. É só falar com Deus e Ele vai tirar todas as dúvidas. Deus te dá paz para ser generoso. Você vai ver o Espírito Santo alguma vez falando no seu coração: não dê o dízimo, que é coisa do Velho Testamento. Eu nunca vi o Espírito Santo falar isso com ninguém. O que eu vejo é pessoas que têm dificuldades com dinheiro e têm dificuldades nessa área também.
mas você não. Vamos ser fiel. Que tal? O ano do milagre, ano de fidelidade na sua vida. E por fim, vamos praticar a generosidade? A generosidade é o que nos ajuda a não ser escravo do dinheiro. É o que me ajuda a não amar o dinheiro, a não ser servo do dinheiro. É a generosidade. Ajude, seja generoso, abençoe alguém, ajude pessoas, abençoe a obra de Deus. Seja generoso para Deus abençoar também sua vida. Vamos orar para essas áreas também? Eu vou orar por essas áreas, pela sua vida profissional, pela sua vida financeira. E depois eu vou orar pelos seus pedidos que você colocou aqui. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero orar, Pai, hoje especificamente, pela vida financeira e pela vida profissional desse meu irmão e dessa minha irmã, porque esse ano de milagre, mas eu quero que ele faça, Pai, uma avaliação do seu crescimento no mês de janeiro. Ele conseguiu realizar alguns passos para conseguir, Pai amado, realizar os seus sonhos profissionais? Será que ele conseguiu? Se ele não fez nada, se ele só procrastinou, quebre esse espírito, ajude essa pessoa a se empenhar, a fazer mais, Pai, também pela sua vida profissional. Ajude a sair da acomodação, ajude a ter ideias de empreendimento, ajude a conseguir um emprego, aquele que está desempregado, ajude ele a trabalhar com paixão, ajude ele a conseguir uma promoção no seu trabalho, ajude ele a ter sabedoria e coragem nessa área e ser fiel, Pai. Deus, ajude ele a pagar suas dívidas, dê-lhe sabedoria, multiplique seus pães e os peixes, ajude ele a lidar com as finanças, Pai, com sabedoria, sem ser escravo do dinheiro, ajude ele a ser fiel, Senhor, ajude ele a ser generoso, mostrar que pode compartilhar um pouco do que Deus deu para ele, não pensar apenas em si. Derrame a tua graça na vida dele nessa área, que eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano de milagres, também na área profissional e financeira desse meu irmão e dessa minha irmã, em nome de Jesus. Também quero orar, Pai amado, pelos pedidos de cada um aqui. Quero orar para o Rosivaldo, que está muito mal de saúde. Quero orar, Pai amado, pela filha da Rita, a Larissa, Pai amado, Laércia, que estão necessitando de um milagre que vem do Senhor. Vai abençoando a vida de cada um deles, Senhor. Quero orar pela a família do Rogério, da Marlúcia, quero orar pelo Marcelo, pelo Walter, pela Ércilia, pela salvação de cada família. Quero orar pelo Luiz Antônio, Pai amado, que vai fazer, Pai amado, uma raspagem na ferida da perna e vai ser internado hoje. Esteja com o Luiz Antônio ali, em nome de Jesus. Ajude o Nenel a perseverar em Ti, Pai. Oro, Pai amado, pela saúde do Elinho, dê um toque de cura para a saúde dessa pessoa. Ajude a Alice Eloá, ela está precisando de força, Pai. Deus, que no meio da sua tempestade, a tempestade que está passando, Alice Eloá, que ela possa ver o Senhor andando sobre as águas, chegando até ela, Pai amado, e estendendo a sua mão para ela, como o Senhor estendeu para Pedro, em nome de Jesus. Pai, abençoe a família do Severino, seu pai, sua mãe, a sua esposa, abençoe a nossa igreja, abençoe a nossa nação, nosso país, nossos governantes, dê sabedoria, abençoe os médicos, abençoe os pastores da nossa igreja, Pai amado, as pessoas que moram ao nosso redor, os nossos vizinhos, abençoe o trabalho do Severino e o nosso. Abençoe a saúde da Anjinha, Pai amado. Abençoe todas as crianças abandonadas, Pai. Abençoe, Pai amado, aqueles que estão desempregados. Que o Senhor possa estar abençoando também, Pai amado, o GV de mulheres que teremos hoje. Vai abençoando o GV de mulheres com a Andressa. Vai abençoando, Pai amado, cada um dos nossos irmãos. Também quero orar pelo João, Pai amado, parente da Alice Coqueiro, que está com Covid. Queremos abençoar também, Pai, a Tua serva, Pai, todos eles que estão com Covid, que o Senhor possa estar curando agora em nome de Jesus, Pai. Queremos abençoar a Juraci, Pai, que está internada, que o Senhor possa estar recuperando a vida dela dia após dia. Abençoe, Pai amado, o Miguel, Pai, filho da Sueli, que hoje faz mais um ano de vida. Louvado seja Deus pela vida do Miguel. Louvado seja Deus. Multiplique, Pai, os seus anos, dê saúde, Pai.
faça ele crescer em graça e ser um discípulo teu ao crescer no futuro. Vai abençoando, dando sabedoria a Samela, ao Sandro, o seu empreendimento, Pai amado, toda a sua família, o seu filho Guilherme. Derrame a tua graça na vida da Raquel, que o Senhor possa nos livrar do vírus da Covid-19, Pai amado. Todos nós aqui nos protegendo, proteja a nossa saúde física e espiritual. Abençoe a família da Raquel, abençoe o seu marido. Derrame a tua graça na vida dos seus filhos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Abençoe aqueles, Pai amado, que estão aí sozinhos, que se sentem solitários, deprimidos, com ansiedade. Quebra a ansiedade, ajude a vencer a depressão, ajude a vencer a solidão, Pai amado. Cada um que tem esse sentimento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Nós estamos aqui, a nossa Manhã com Deus, e como você sabe, você pode ver a reprise da nossa Manhã com Deus entrando pelo nosso grupo do Telegram. Então você pode entrar pelo grupo do Telegram, você também pode conversar comigo, pode pedir uma oração específica, pode pedir um conselho. Então liga para mim que eu terei o maior prazer do mundo de te atender. Amém? Então Deus te abençoe e até amanhã às 6h30 da manhã na nossa Manhã com Deus, ou então você pode assistir a nossa reprise lá no YouTube. Você sabe, é só colocar Severino José e procurar, que você vai achar o meu canal ali com Amanhã com Deus ou pelo grupo do Telegram. Amém? Tchau e até amanhã.